Olá! Dando sequência ao nosso curso de álgebra, hoje vamos falar sobre transformações lineares planas. Tá? Então, transformação linear plana, né, ela aparece em muitos problemas de matemática. E quais seriam esses problemas? Nessa aula vocês vão ver uma série de possibilidades onde as transformações lineares são aplicadas, principalmente no caso da computação gráfica, mas aqui por enquanto, né, vamos ficar com as questões formais para definir o que é uma transformação e fazer um exemplo prático, né, um cálculo de uma transformação linear aqui. Né? Então, a transformação linear, ela acaba mudando valores, né? A gente vai ver isso com mais calma, transformando vetores, mudando vetores de espaços vetoriais, mas na matemática a gente está acostumado, né, como determinados dados de entrada, eles podem ser transformados em outros dados de saída. Isso, as funções, né, que todos nós estamos bastante familiarizados, elas fazem. Né? Como exemplo, né, nós temos uma função dentro do conjunto dos reais que transforma um valor também, um dado de saída também dentro do conjunto dos reais. Por exemplo, né, considerando x, que seria um dado de entrada, nós podemos ter uma função aqui que ela é equivalente a x ao cubo. Né? Nesse caso, o que vai acontecer? Para um dado valor de x, nós vamos ter um valor da função, que seria o cubo desse valor. Então, isso aqui na questão das funções, nós estamos bastante familiarizados. Mas considerando, né, matrizes, né, o que seria uma transformação linear? Estão vendo aqui, ó, uma transformação linear é um tipo particular de função, né, mas um tipo de função aplicado entre dois espaços vetoriais que preservam, né, as operações que já foram vistas em aulas anteriores, né, obedecendo todas aquelas propriedades que já foram vistas e testadas. Vocês já fizeram exercício também sobre multiplicação de matrizes por escalar e de adição vetorial. Né? De uma maneira um pouquinho mais técnica e conceitual, né, o que seria uma transformação linear? Vamos sistematizar aqui apresentando uma definição de transformação linear. Então, dados dois espaços vetoriais, aqui representados pelas letras maiúsculas U e V, né, sendo V ali um espaço vetorial não nulo, uma transformação linear, né, nós estamos chamando de T, que vai partir do espaço vetorial U para o espaço vetorial V, é uma lei que associa todos os vetores do espaço vetorial U, aqui que nós estamos designando pelo vetor U com a letra minúscula, a um único vetor do espaço vetorial V. Né? E como é que nós denominamos, né, como é que nós denotamos a transformação linear? Muito parecido com a notação de função, né? Transformação linear seria uma transformação, aí, no caso, em x. Né? Então, o vetor transformação linear, Tx de V, é chamado de imagem, né, do vetor U pertencente aqui ao espaço vetorial de origem dado pela letra U maiúsculo. Então, para trabalhar com as transformações lineares, nós também vamos ver aqui que existem duas condições que elas precisam ser obedecidas. Né? Então, vamos aqui definir nossos espaços vetoriais V e U como sendo os espaços de origem e de destino. Né? Então, nós vamos ter a seguinte função. Partindo do nosso espaço vetorial U, vai existir uma transformação para levar todos os vetores associados no espaço vetorial U para o espaço vetorial V. Muito semelhante ao que as definições que a gente trabalha ou que estamos acostumados com as funções. E quais são as duas propriedades que precisam ser obedecidas na transformação linear? A primeira, da adição, nós temos que uma transformação linear da soma dos vetores U e V é igual à transformação linear do vetor U mais a transformação linear do vetor V. E para multiplicação, né, nós temos que uma transformação linear de um vetor U multiplicado por um escalar alfa tem o mesmo resultado
do que a transformação, ou aliás, tem o mesmo resultado que o escalar alfa multiplicado pela transformação linear desse vetor U. Dadas essas duas condições, é importante ainda apresentar 3 observações que precisam ser respeitadas aqui nas transformações lineares. Na primeira dela, né, nós temos que uma transformação linear, tá, que leva de um espaço U para um espaço V, nós temos que o U ele é chamado o espaço de saída, né, e V é o chamado espaço de chegada dessa transformação linear. A segunda observação vai nos dizer que a transformação linear aqui, né, que vai levar de U para V, ela também pode ser chamada, também é conhecida como aplicação linear, né, e ela preserva as propriedades de adição de vetores e de multiplicação do vetor por um escalar, como já foi dito anteriormente. Se alguma dessas condições elas não forem observadas, né, a gente não pode dizer que a gente tem uma transformação linear, então. Né? E a transformação linear que leva de um espaço vetorial U para o próprio espaço vetorial U, né, ela nos mostra, né, o que quer dizer que a gente tem tanto espaço de saída, né, como de chegada, ou de origem, ou de destino, hein, como sendo os mesmos espaços, ou o mesmo espaço vetorial, né, que eles são equivalentes. Então aqui, uma definição, né, a maneira de escrever isso muito parecida com a função, né, ou no caso não deixa de ser uma função para matrizes, nós temos que uma transformação linear, né, de um vetor aqui chamado de x, ela vai ser igual ao A vezes esse vetor x. Então, lembrando, né, já designamos isso antes, né, o t aqui é a letra utilizada para designar a transformação linear, que vai levar um vetor qualquer de um espaço no outro. E esse A aqui, que nós temos, ela é uma matriz de coeficientes constantes que é possível, através dela, que as transformações ocorram. Como exemplo, né, vamos colocar aqui um exemplo, nós temos uma transformação linear dos vetores x, né, elevado do A para o x, nós vamos ter que, nesse caso, a matriz de coeficiente nossa, ela foi dada como sendo, aqui ó, o A, que aparece, está sendo 1 e 0, na primeira linha, 0 e menos 1 na segunda. Então, essa transformação linear, ela obedece a seguinte ordem, né? É a multiplicação das componentes de um vetor x por essa matriz de coeficientes constantes, né? Então, as componentes do vetor são x1 e x2. Aplicando o produto de matrizes, né? Lembra que vamos multiplicar e somar a primeira linha pela, no caso aqui a única coluna, nós vamos chegar que a minha transformação linear para esse exemplo obedece a seguinte regra, né? x1 menos x1, que ele quer dizer que o primeiro elemento do meu vetor ele é mantido constante e o segundo elemento vai alterar o sinal, vai multiplicar o sinal por menos 1. Tá? Então, como exemplos aqui, são fáceis da gente ver. Se eu tiver um vetor U no primeiro espaço vetorial dado pelas coordenadas 1 e 1, para levar, utilizando essa transformação linear, para levar num outro espaço vetorial, nós vamos ver que a transformação linear do vetor U1 vai ficar 1 e menos 1. Então, mantém a primeira componente, inverte o sinal da segunda. A mesma coisa para os 3 outros exemplos, né? Num vetor U2 de 0 e 1, nós vamos ter, mantém o primeiro valor, inverte o sinal do segundo. 0 e 1, a transformação linear do vetor U2 vai ficar 0 menos 1. A transformação linear do vetor U3, né, mantém a primeira componente idêntica, o 0, como a gente não consegue inverter o sinal, né, multiplicando por menos 1 vai dar 0 mesmo, então transformação linear no segundo caso, ela acaba sendo idêntica ao primeiro vetor. E no último caso, aqui no U4, menos 1, aplicando essa transformação linear, nós vamos chegar nas coordenadas menos 1 e 1 para o vetor U4.
Então esse foi apenas um exemplo, outros exemplos eles serão disponibilizados aí no material didático de vocês e ainda nessa aula vocês vão continuar com algumas aplicações práticas que vão ser mostrado para vocês de como é que as transformações lineares podem ser utilizadas em diversos ramos do conhecimento. Bom, dando continuidade então à nossa videoaula, eu vou apresentar para vocês como é que a gente pode fazer as transformações lineares no plano de uma forma gráfica. Então eu vou pegar o exemplo que vocês fizeram com o professor Stefano de uma forma algébrica e tentar mostrar isso, como é que seria essa transformação no plano. Então acompanhem aqui comigo. Está desenhado aqui um quadrilátero, tá? Se vocês acompanharam aí, o professor Stefano apresentou alguns vetores e fez uma transformação desses vetores. Nós vamos agora imaginar não vetores, mas como sendo pontos num plano. Então a gente tem o ponto -1, -1, o ponto 0, 1, o ponto 1, 1 e o ponto 1, 0. Tá? E vamos desenhar aqui, né? Você pode fazer isso no Excel, esses pontos como sendo os vértices de um quadrilátero qualquer. Bom, o professor Stefano fez uma transformação algébrica com vocês, ok? E essa transformação resultou em novos pontos, ou novos vetores, como ele apresentou. E aí a gente tem aqui uma representação desses pontos transformados. Notem que a gente tinha um quadrilátero com bico para baixo, ok? E após a transformação, esse quadrilátero foi rebatido e agora a gente tem esse bico, se eu posso chamar assim, para cima. Tá? Então houve uma reflexão desses pontos no plano. Isso é uma forma da gente mostrar de uma maneira geométrica, ok? O que significam essas transformações lineares. É o mesmo exemplo que o professor Stefano apresentou, só que visto agora sob um novo olhar. Vamos ver mais um exemplo de como se dá essa transformação utilizando aí elementos algébricos. Vamos pegar aqui uma transformação do espaço R2 no R2, então uma transformação no plano, ok? E minha transformação é dada da seguinte forma. A gente tem um ponto XY e esse ponto XY é transformado em 2x, 2y. Seria uma operação para a gente aumentar o tamanho do objeto, do vetor ou do ponto que a gente está trabalhando. Então vamos imaginar aqui um triângulo ABC de vértices ABC, como colocado aqui. Então, o vértice A é o ponto 1, 4, o vértice B é o ponto -1, 0 e o vértice C é o ponto 5, 2. Se a gente fizer essa transformação algebricamente falando, o que a gente vai fazer? O meu ponto 1, 4 vai virar 2 vezes 1 mais, 2 vezes 1 e 2 vezes 4. Então, temos aqui a transformação do ponto como ficando 2, 8. O ponto B vai se transformar em -2, 0. E o ponto C vai virar o ponto 10, 4. Por que eu disse que essa transformação é uma transformação para aumentar? Vamos olhar aqui o nosso triângulo. Nosso ponto original, os vértices originais estão dados aqui em vermelho. Depois que nós fizemos a transformação, nota o que acontece com os meus 3 pontos agora. A gente tem aqui o nosso triângulo em azul. Então, eu tinha um triângulo vermelho de um certo tamanho e esse tamanho foi aumentado tanto no eixo X quanto no eixo Y, porque a gente tem aqui 2x e 2y. Se eu quisesse aumentá-lo só no eixo X, eu deixaria aqui só 2x. Se eu quisesse aumentá-lo só no eixo Y, eu deixaria aqui só 2y. E se eu quisesse diminuir, o que eu poderia fazer? Ao invés de colocar um número aqui no lugar do 2 que fosse maior do que 1, eu poderia colocar um número menor que 1. Então, eu poderia colocar meio x e meio y, a gente teria uma transformação em que esse triângulo vermelho aqui ficaria menor ainda. Bom, na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como é que essas figuras podem ser criadas no Excel e como é que você pode aí operacionalizar essas transformações no próprio Excel, ok? Então, nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá!